Olá, tudo bem com você? Como é que você está? Eu sou a Silvia do Conscienciar, eu estou aqui para a gente poder falar sobre a importância da gente compreender, nós compreendermos os nossos pais, de honrarmos os nossos pais, né? Honrar os nossos pais não quer dizer que a gente vai ter uma convivência, uma relação como o padrão diz de naturalidade. Por que eu estou querendo dizer isso, né? Porque dependendo do que aconteceu na nossa história com os nossos pais, às vezes a gente não tem afinidade, né? Às vezes a gente não conviveu muito tempo, ou às vezes a gente tem divergências, modos de uma maneira de ser diferente do nossa mãe ou do nosso pai, e não necessariamente a gente precisa estar lá vivendo se aquela relação não tem toda essa afinidade, a gente não tem essa obrigação. Porém, é muito importante nós honrarmos os nossos pais. E o que é honrar os nossos pais, né? Compreender a história deles, na verdade, honrar os nossos pais para que a gente possa honrar os nossos pais, que é ter aquela gratidão por eles terem nos dado a vida, por meio deles, do material genético deles, né? Material energético deles, genético, nós estamos aqui vivendo, né? Sem a contribuição deles, genética, nós não estaríamos aqui, né? E na verdade, nós escolhemos vir por esses pais. Então, nós precisamos honrar a vida deles, ter gratidão. E muitas vezes para a gente conseguir honrar conseguir sentir, né? Honrar, ter esse sentimento de gratidão por esse presente que eles nos deram, de ter possibilitado, né? Nossa mãe ter nos gerado ali, né? Por tantos meses dentro da barriga dela, nosso pai ter dado o material genético dele também, da ancestralidade dele, para que a gente pudesse estar aqui. A gente precisa compreender um pouquinho a história deles. E quando a gente fala em compreender a história dos nossos pais, nem sempre é fácil, porque muitos de nós não convivemos, né? Muitas pessoas não conviveram com seus pais. Muitos pais, às vezes, delegaram o cuidado da criança para os avós, ou para alguém da família, ou para um orfanato. Muitas pessoas não conheceram, às vezes, a sua mãe ou o seu pai, seja pelo fato dos seus pais, às vezes, terem ido embora antes, ou por realmente não terem assumido essa maternidade, essa paternidade, né? Muitas pessoas podem ter convivido sim com seus pais na infância e tudo mais, mas muitas não tiveram uma relação familiar harmoniosa, bem estruturada, vamos dizer assim, em termos afetivos, emocionais e tudo mais. O que fica na mente de uma criança que não conviveu com seus pais, que não conheceu os seus pais, ou que teve uma relação familiar que não foi harmoniosa, afetivamente, emocionalmente harmoniosa? O que fica na mente dessa criança, né? Normalmente na mente dessa criança, porque toda criança, ela espera ser amada. A gente chega aqui nesse mundo, a gente vem de um mundo de muito amor e a gente espera chegar aqui e receber todo esse amor, né? A gente chega indefeso, então a gente quer afeto, carinho, quer ser cuidado, todo mundo quer receber amor, quer ser cuidado, quer receber afeto, carinho. Então quem não conviveu acaba tendo na mente assim, bom, meus pais não me amam. E no coração fica muitas vezes aquela sensação de vazio,
de tristeza, muitas vezes de raiva, de não ter sentido esse amor, por não ter percebido esse amor. Muitos também que conviveram com os pais, às vezes os pais não tinham, né, como eu falei, uma relação harmoniosa na família, é que às vezes os pais não tinham paciência, gritavam, batiam, xingavam, criticavam a criança, né? Às vezes você vê os pais, moleque, seu burro, para de me encher o saco, você só atrapalha. Então, assim, o que fica na mente dessa criança, né? Bom, meus pais não me amam, né? Eu não tenho valor, né? Eu sou incompetente, eu sou burro. Isso vai criando na cabeça dessa criança, eu só atrapalho. E no coração dessa criança fica novamente vazio, tristeza, insegurança, falta de ela confiar nela mesma. Ela passa a ter uma autoestima, não tem na verdade, né, uma autoestima. Também tem aqueles casos que os pais estavam presentes, davam muitas coisas materiais, todas as condições para sobrevivência, mas acontece às vezes de não ter essa proximidade do afeto, de carinho, um beijo, um abraço, um diálogo, às vezes ouvir a criança e conversar com ela, envolvê-la nas conversas. E nesse caso também, muitas vezes a criança ela pede atenção em alguma situação e o pai está ocupado por alguma razão, ela está cansado porque veio do trabalho e não deu aquela atenção. E a criança se sente rejeitada, se sente desvalorizada, que ela não é importante. Muitos de nós isso aconteceu. Acontece também às vezes dos pais não envolverem a criança em algumas decisões que na verdade a gente acha assim, a criança é criança, né? E, infelizmente no nosso mundo ainda acontece muito da criança não ser envolvida às vezes nas coisas, ou da gente não conseguir ter a consciência de quais são as situações que a criança merece ser envolvida e quais não. Ninguém explica o porquê, né? Isso é um desrespeito também, e a criança se sente desrespeitada. Ela é pequena, mas ela se sente não envolvida, não valorizada, né? E isso tudo faz com que vários sentimentos vão aparecendo dentro dela e vão cristalizando dentro dela, como raiva, né? Ela não tem ainda consciência, mas o sentimento está lá. Outra questão é às vezes os pais em conflito no relacionamento e gritando, brigando, a criança não entende às vezes que aquilo tem a ver com os dois. Muitas vezes ela entende que tem a ver com ela, que ela está atrapalhando, ela fica assustada, ela fica com medo, né, numa situação dessa, que ela briga porque assim, são as pessoas que deveriam protegê-la, e no meio de uma briga ela se sente desamparada, então ela se sente insegura, e aquela insegurança ela pode levar para o resto da vida. Além da questão de que às vezes quando acontece uma separação dos pais envolverem a criança e falarem, tá vendo, ele não te ama porque ele foi embora, né, que é a famosa alienação parental, ou seu pai não presta, ou sua mãe é aquilo, e os pais não têm conhecimento nem consciência de que a criança, ela é uma parte do pai, uma parte da mãe, e ela ama o pai e a mãe. Então, quando um xinga o outro, na verdade ele também está xingando essa criança, ele também está ferindo essa criança. Quando ele afirma, inclusive, tá vendo, teu pai não veio, né? A criança já está sofrendo porque o pai não veio vê-la, ou porque a mãe não apareceu, ou porque a mãe não está ali. E o pai não tem, ou a mãe não tem a consciência, e vão lá e reforçam isso ainda mais para a criança, né? Então, não tem aquela maturidade, ou aquela consciência, aquele conhecimento de perceber que aquela criança, falar aquilo daquela maneira vai fazer aquela criança sentir ainda mais dor, mais vazio, mais tristeza. Então, os nossos pais, na verdade, eles não fizeram essas coisas, desde pais que não assumiram a maternidade, né, ou a paternidade, eles não fizeram isso porque eles não nos amam, não nos amavam. Um pai e uma mãe que não assumem uma maternidade,
é porque a gente não para pensar, né? Porque normalmente a gente espera que pai e mãe são aqueles heróis, né? Aquelas pessoas perfeitas. Mas a gente não tem a compreensão que aquelas pessoas, como dizia Renato Russo, né? Naquela música, Pais e Filhos, são crianças como você, né? São crianças como a gente. Eles também foram essas crianças, que também passaram por situações muito parecidas com as nossas, ou às vezes até piores que as nossas. São adultos, mas que têm dores internas também, que o fato de não assumir uma maternidade, uma paternidade, de não estar às vezes, não ser presente, não conseguir ter esse diálogo, esse afeto, esse carinho, essa troca, né? De não conseguir falar do outro, de não conseguir fazer aquela situação, tá vendo, ele não te ama, ou tá vendo, toda essa questão de violência, toda essa questão de não paciência, toda essa questão de falta de afeto, toda essa questão de criticar a criança, de bater na criança. Na verdade, os pais que ainda têm as suas crianças muito feridas, que ainda não conseguiram chegar a uma maturidade emocional, psíquica, e que se tornaram pais biológicos, mas emocionalmente, psiquicamente, ainda não estão maduros. Ainda são aquelas crianças que também queriam o afeto, o abraço, o amor do pai e da mãe, que também queriam ter tido um pai e uma mãe, que também queriam ter recebido esse amor que eles também esperavam dos pais dele. E que por sua vez, depois eu vou até fazer um vídeo falando um pouquinho dessa história, né, porque é preciso que a gente vá entender um pouquinho da história para a gente poder também ampliar nossa visão sobre a compreensão dessas questões de histórias familiares, das nossas ancestralidades, que são histórias que trazem dores e que a gente precisa, né? A minha intenção com esses vídeos é que a gente consiga fazer essa compreensão para curar essas dores, né? Para curar, para que isso não seja levado ainda mais para as próximas gerações. Porque a partir do momento que a gente vai entender a história dos nossos pais, a gente consegue realmente compreendê-los, ter compaixão com eles, né? Honrar, ter gratidão, curar as dores da nossa criança. E por mais que de repente a gente possa não ter facilidade para voltar a ter um vínculo às vezes, ou para ter um diálogo com eles, ou às vezes a gente não tem toda essa afinidade, pode acontecer, né? Ou às vezes você nem sabe quem é o seu pai e sua mãe, não conhece a história dele, nem vai conseguir conhecer, mas só o fato de entender um pouco disso já alivia o coração, né? Já cura, liberta, porque às vezes muitos pais, a função deles foi nos dar a vida biológica e já está ótimo, porque sem eles nós não estaríamos aqui evoluindo e aprendendo. Então, quando a gente consegue essa compreensão, e faz bem pouco tempo que eu consegui ter essa consciência de perguntar para o meu pai como foi a infância dele. E ele me contou que ele não foi criança. Com 5 anos ele já trabalhava desde que ele se viu por gente, 3, 4, 5 anos, ele trabalhava na lavoura com os pais dele. Depois, quando veio para São Paulo, com 8 anos, ele já ia sozinho para o centro da cidade, nesses trens, para vender coisas na cidade, para ajudar os pais dele, né? E ele tem um amor e uma honra muito grande de poder ter ajudado os pais dele. Foi incrível para mim perceber o tamanho da compreensão dele pela história dos pais dele, de entender que os pais não conseguiram dar talvez aquele afeto, amor, ou deixar de que ele com 5, 8 anos não trabalhasse, mas a família tinha necessidades financeiras, né? E isso, claro que trouxe muitas dores para ele, né? E consequências com a forma como ele vive até hoje,
de várias coisas que aconteceram na vida dele. Mas a minha criança, como ela não conhecia essa história, ela tinha muitas dores e muita raiva, mágoa do meu pai. E poder entender a história dele, como é que foi a infância dele, resgatou muito o amor pelo meu pai, o honrar o meu pai, né? O ter a compaixão, a gratidão, honrar a vida que ele me deu, né? Que sem ele eu também não estaria aqui. E isso é muito bom. Então, com esse vídeo, eu gostaria de estar trazendo essa reflexão, esse conhecimento, essa compreensão para todos nós. Se tiver oportunidade, vai perguntar como é que foi a história da infância dos seus pais. Se não tiver oportunidade, eu acho que já dá um pouco para entender, né? No outro vídeo eu vou falar um pouco mais de alguns artigos que eu estava lendo que resgatam um pouco o histórico, né? Das nossas ancestralidades, como era a vida, de como era a questão da criança, a relação da criança com os pais historicamente, e a gente vai poder entender um pouco mais sobre isso. Mas que cada um, eu espero, possa melhorar o seu nível de compreensão, acolher a sua dor, ter uma libertação dessas dores internas, para que possa se libertar os seus pais, porque cada vez que a gente compreende, cura, começa a ter, liberta esse vazio, essa tristeza, essa raiva, essas dores, a gente se abre mais e possibilita que outras pessoas, nossos pais e tudo mais, e as próximas gerações, as que estão ao nosso redor, e a todos, né, que a gente possa trazer toda a prosperidade, toda a felicidade, toda a plenitude que todos nós merecemos. Então, muita gratidão a todos e um grande abraço. Muita luz, muito amor, muita compreensão e muita honra pelos nossos pais e por todos os nossos ancestrais.